Agora que a gente já viu os diferentes tipos de imóveis, a gente vai ver as diferentes localizações que eles podem ser incorporados. Vamos falar de três dessas localizações, que é a rua pública, o condomínio aberto e o condomínio fechado. Nós vamos tratar também das características e benefícios deles. Então vamos começar pelo primeiro, que é a rua pública. Como o nome já se diz, é uma casa ou um apartamento, um condomínio vertical, que está instalado numa rua pública ou num bairro comum. Geralmente eles estão localizados em regiões mais centrais. Esse tipo de localização já é feita para cidades mais consolidadas, onde é difícil você encontrar condomínios. Por isso que sempre quando a gente vê que os condomínios estão instalados em áreas mais periféricas às áreas centrais. Uma das características fundamentais e também um benefício é que você geralmente consegue pagar menos por um imóvel desse. Geralmente, imóveis instalados em outros tipos de localização têm um valor agregado maior, que nós vamos entender mais à frente. Então, esse seria um dos benefícios desse tipo de localização. Você tem as coisas mais próximas, os comércios são mais próximos, e você de fato não mora num lugar puramente residencial. O segundo tipo de localização é o condomínio aberto. E o que caracteriza ele, enquanto um condomínio, é justamente o controle de acesso na entrada e na saída. Geralmente, esses condomínios são constituídos por uma associação de moradores que pedem à prefeitura para que feche a única rua que eles têm de entrada e saída. E geralmente é assim mesmo que é o requisito para poder você fazer um condomínio aberto. Você tem só uma entrada e uma saída, pode ser uma localização de um bairro, por exemplo, uma parte do bairro que só tem uma entrada e uma saída e as ruas elas giram em torno de uma quadra, por exemplo. E a diferença dela para um condomínio fechado, por exemplo, é que você não pode impedir que as pessoas entrem nesse condomínio. Por quê? Porque você só pode ter esse controle de acesso. De fato, isso funciona. Quando você coloca uma guarita, uma cancela e uma pessoa pegando o nome e um documento de quem vai entrar, você acaba evitando que muitas pessoas indesejadas entrem no condomínio. Mas você não pode impedir que elas entrem. Um dos grandes benefícios que se tem é porque a rua desse condomínio ela continua sendo uma rua pública. Então, qualquer problema de água e qualquer problema de esgoto que você venha a ter nesse condomínio, quem vai resolver é a própria prefeitura. Outra coisa também é que o caminhão de coleta seletiva acaba entrando nesse condomínio e você não tem que deixar o lixo todo lá fora, porque tudo ali é uma rua pública. Então, essa é mais ou menos a diferença. E condomínio vem justamente dessa palavra, do conjunto de duas palavras em latim, né? Que é o com e o domínio, que o com é de juntos e domínio é propriedade, ou seja, uma copropriedade, todos são donos juntos. Então todo mundo está ali voltado para a mesma finalidade, que é cuidar do seu bairro e trazer mais valorização para ele. É uma localização muito boa, mas os imóveis tendem a ser mais caros quando estão nessas localizações, porque justamente você tem uma segurança maior, você tem alguns benefícios que acabam agregando valor ao imóvel. O terceiro tipo de localização, que também é um condomínio, mas é um condomínio diferente, que é um condomínio fechado, você tem as ruas de propriedade do próprio condomínio. É propriedade de todo mundo ali que comprou. Ou seja, a gente viu que a prefeitura, no caso, arrumaria, no caso do condomínio aberto, se tivesse algum problema de esgoto ou problema de água. Mas nesse caso, quando o condomínio é fechado e as ruas são privativas do condomínio, ou seja, cada um dos que moram ali e compraram o imóvel tem um pedacinho dessa rua, o próprio condomínio é que tem que contratar uma prestadora de serviços para poder resolver esse problema de água e esgoto. Esse é um dos pontos negativos. Mas, em contrapartida, você consegue evitar que muita gente entre. A segurança nesses condomínios, elas tendem a ser muito mais rígidas. E, de fato, só vai entrar quem você quer. O proprietário, primeiramente, tem que autorizar que essa pessoa entre, para você ter noção de como é esse tipo de segurança no condomínio. E também tem outras coisas, como por exemplo, já que tudo é de todo mundo, as pessoas querem cuidar e querem manter aquilo muito bem, e eles são uma zona também mais residencial, tendem a ficar mais periférico às cidades, então você consegue ter uma qualidade de vida muito superior do que morar em grandes centros, que às vezes você está a 20 minutos do centro da cidade e faz todo sentido você morar ali, porque você fica perto de tudo, de carro, e também longe do estresse. Então, essa uma das características fundamentais e principais desses condomínios. Os condomínios, diferente da rua pública, você tem que pagar uma taxa condominal por mês, sendo que o condomínio aberto geralmente tem uma taxa menor e o condomínio fechado tem uma taxa maior,
porque ele precisa de um caixa mais alto. Para você entender, na composição do condomínio, uma das coisas que tem lá é o caixa. E esse caixa serve para você poder prevenir, fazer algumas manutenções que venham a existir nesse condomínio. E aí esse caixa tende a ser maior em condomínios fechados, justamente para poder evitar que se falte dinheiro na resolução de um problema tão grande, por exemplo, como um esgoto. Então, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido como funcionam as localizações diferentes, como elas são, as características fundamentais, os benefícios. E agora nós vamos avançar para a próxima aula, onde a gente vai falar da natureza comercial de cada imóvel. E é isso, obrigado e até lá!